Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e todos preparados para mais uma sexta-feira, para mais aprendizado da língua inglesa, tá bom? Hoje nós vamos finalizar a nossa Lesson 5, tá? Nós já vimos, foi um conteúdo muito amplo, né? Onde nós podemos trabalhar principalmente os advérbios de frequência e interpretação de texto, que é algo que vai ser recorrente até o término desse ano letivo, tá? A gente vai fazer bastante exploração com pequenos textos para que vocês comecem a se aperfeiçoar, comecem a se familiarizar com esse tipo de atividade que vai ser constante na vida escolar de vocês, perfeito? Bom, nós temos aqui, eu trouxe o conteúdo de revisão para a gente esclarecer de uma forma até mais pausada, digamos assim, né, o passo a passo de como a gente deve formar frases quando expressa-se determinada ação, ou seja, quando utiliza-se um verbo e o advérbio atrelado a essa ação, tá bom? A essa prática. Então, eu trouxe para vocês aqui uma sequência, certo? Que vai ser sempre como eu coloquei para vocês, vai ser sempre o sujeito, mais o advérbio, mais o verbo, mais o complemento. Colocando assim fica algo meio solto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai para o exemplo, que é inclusive uma questão que traz aí na atividade de vocês. Ele traz tudo, as palavras embaralhadas e vocês irão colocá-las na ordem. Então, eu peguei exatamente o modelo que essa questão traz para que vocês assimilem essa sequência correta, que é o que vocês devem ter em mente para construir uma frase quando você vai estabelecer a frequência de determinada ação, ok? Então, ó, vejam que aqui tá tudo, ó, nessa primeira linha tá tudo embaralhado, ó. She, it, a sandwich, never. Você sabe como é que eu vou fazer para organizar e formar uma frase? É muito simples. Você vai obedecer a sequência do sujeito, após o sujeito, o advérbio, após o advérbio, o verbo e, por fim, o complemento. Vejam como foi que a gente ordenou aqui, ó. She corresponde ao sujeito, certo? Pode ser I, you, he, she, it, we, you e they. Como pode ser Sara, como pode ser Antônia, como pode ser José, como pode ser Fernando, como pode ser nós, como pode ser vocês, eles ou elas, tá certo? João e José, ou pode ser Ana e Letícia. Isso aí o sujeito vai ficar muito amplo, pode ser qualquer um deles. No caso, eu vou fazer, obviamente, o uso inicial dos pronomes pessoais, que foi o que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, tá bom? Em seguida, o advérbio, que no caso aqui eu usei o never, mas poderia ser always, poderia ser sometimes, poderia ser usually, que é o que a gente vai já revisar no próximo slide, tá? E o verbo, que no caso aqui é o verbo. Então, she never eats a sandwich. Traduzindo essa frase, ela nunca come sanduíche. Então, eu estou dizendo qual é a ação? Comer, né? O verbo expressa aí é comer. A frequência, nunca come sanduíche. Tenham em mente que é sujeito, mais advérbio, mais verbo, e no caso aqui o a sanduíche é o complemento, certo? Que eu coloquei aqui, ok? Então, tenham em mente que a sequência é sempre essa, que vocês devam ordenar frases, que vocês devam construir frases de forma coerente, tá bom? E para a gente revisar aqui os advérbios, tá? Os advérbios de frequência, estabelecer a frequência que a gente desenvolve, que a gente desempenha determinada ação, tá? Always, sempre, que dá em torno de 100%. Usually, usualmente, 80%. Often, frequentemente, 60%. Mas, Cessaro, o usually e o often não pode ser quase a mesma coisa? Eles podem ser usados como sinônimos, apesar de ter um 20% aqui de diferença, mas isso não interfere muito não, tá? Então, você usa o usually ou você usa o sometimes, tá? Aliás, perdão, o often. O sometimes, que significa às vezes, aqui dá em torno de 30%, tá? É um terço de determinada da totalidade de uma ação. E o never é 0%, significa nunca. Esses são os advérbios, os 5 principais advérbios que eu vou cobrar de vocês nas próximas atividades, quando a gente fizer o nosso retorno, para que o conhecimento, né, que na verdade é dado de uma forma sequencial, fique coerente, fique sólido e nós possamos avançar nos conteúdos posteriores que o livro traz, tá bom? Então foi isso, vejam, revejam essa videoaula quantas vezes forem necessárias, dúvidas, maiores esclarecimentos, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp,
ok? Goodbye.